Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, o Cá Entre Nós está no ar. No programa de hoje, nós vamos entender como funciona o mundo dos alimentos e seu poder, não apenas de nutrir nosso corpo, mas também de influenciar diretamente nossa saúde mental e combater a inflamação. Para nos guiar nessa jornada de descobertas, receberemos a nutricionista a doutora Pérola Ribalta, nutricionista especializada em segurança alimentar, com mestrado em diabetes e hipertensão, ambos pela Unicamp. A doutora Pérola tem vasta experiência em dietas personalizadas para condições especiais como alergias alimentares, diabetes, hipertensão e as diferentes fases e alterações da gestação. Doutora Pérola Del Bianco Ribaldo Toninho, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Obrigada, Nelson. É um prazer estar com você hoje, com vocês de casa também. E vamos ver o que a gente vai conversar hoje. Que bacana. Nós estamos aqui ansiosos para receber toda essa dose de conhecimento que a senhora tem e nos colocar numa posição de melhor entendimento sobre tudo isso dos alimentos, né? Doutora, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. Gostaria de saber como que os alimentos podem influenciar nossa saúde mental. Olha, Nelson, tudo aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, ele é digerido, absorvido, tanto o que é bom quanto o que é ruim, e distribuído ao longo do nosso corpo. Em relação à saúde mental, nós temos um aproveitamento, por exemplo, o nosso cérebro, ele depende de alguns nutrientes específicos de uma forma tão essencial que esses alimentos eles são absorvidos com muita espontaneidade, independente da gente ter determinados receptores ou não, diferente do que acontece com o resto do corpo. Então, o nosso cérebro ele funciona como uma esponjinha e ele absorve, além de água, alguns nutrientes, como por exemplo o açúcar. Então, essas absorções de alimentos ou nutrientes bons e toxinas, ela vai atrapalhar ou ajudar o funcionamento do cérebro. Quando a gente fala em saúde mental, a gente tem especialmente algumas funções sendo especificamente afetadas pela alimentação. Entre elas, as funções neurológicas, a conversa entre as nossas células cerebrais e o cansaço mental, os lapsos de memória, a letargia, que estão relacionados com a manutenção dessas células. Então, a gente tem a conversa entre elas e a manutenção da saúde delas. E isso, a alimentação pode influenciar de uma forma muito direta e muito importante, tanto na melhora quanto na piora dos quadros mentais como um todo, vamos dizer assim. Interessante. Doutora, quais são os principais alimentos que podem contribuir para a saúde mental? A gente tem, em primeiro lugar, a água. A água, para você ter ideia, o nosso cérebro ele fica envolto numa bolha de água. Se a gente não tem água, a gente não tem um bom desenvolvimento, um bom desempenho cerebral, além de trazer dor de cabeça, tá? Então, tem muita gente que fala assim, chega aqui no meu consultório e fala, Carola, eu tenho tido dor de cabeça. Minha primeira pergunta, você tem tomado água? E o consumo de água, Nelson, ele é muito fácil de ser calculado. Antes a gente falava, todo mundo tem que tomar 2,5 litros de água por dia. Hoje a conta é individualizada. Tá. Então a gente fala que homens têm que tomar cerca de 40 ml por quilo de peso e mulheres em torno de 35 ml por quilo de peso de água, tá?
Ah, Carola, mas vai dar um valor muito alto, eu não consigo chegar nisso. A gente vai gradativamente aumentando. Então, coloca uma meta. Essa semana eu vou tomar a semana inteira 2 litros. Na semana seguinte, eu vou tomar 2 litros e 200. Na semana seguinte, eu vou chegar nos 2,5 e assim por diante. Tudo na nossa alimentação é formado por hábito. E a partir do momento que você se habitua a tomar água, primeiro, o seu corpo se desempenha muito melhor, porque ele não vai gastar o que ele não tem. E a partir do momento que você tem água, ele vai começar a lançar a mão desse líquido para jogar fora quem? Aquelas toxinas que eu falei que atrapalham no cérebro, tá? Então, em primeiro lugar, a água que é essencial. Aí a gente tem um grupo de alimentos que são os folhosos verdes escuros. A gente tem brócolis, espinafre, couve, que eles fornecem uma série de vitaminas relacionadas com a manutenção das células cerebrais e com as sinapses, que são a informação passando de um neurônio para o outro. Entre eles, algumas vitaminas do complexo B, que só tem ou nas folhas verdes escuras ou nas carnes. Em terceiro lugar, a gente tem os peixes, especialmente a sardinha, ou o complemento de ômega 3. Por que eu estou falando do complemento de ômega 3, Nelson? Tem gente que vai falar assim, ah, mas você não é nutricionista? Nutricionista é para usar alimento. O que acontece é que o ômega 3, ele é um complemento essencial para o cérebro. Ele já foi relacionado com melhora de lapso de memória, melhora de irritabilidade, melhora de concentração. Teve um estudo muito interessante que foi feito com os vestibulandos, né? E aí eles começaram, vestibulandos e alunos do 5º ano de medicina, porque no 5º ano eles entram num período que a gente chama de internato, onde eles estudam durante um período do dia e já trabalham no outro período do dia nos estágios. Então, são períodos de desgaste cerebral muito grande. Essa ideia. E aí se complementou essa população com o ômega 3 e se comparou o resultado do desempenho em provas com aqueles que não usavam ômega 3. Se viu uma melhora de 30% no desempenho cerebral, no desempenho em prova, no desempenho mediante estresse, com aquela população que toma ômega 3. Por que tomar a cápsula, então? Porque, para você ter ideia, se a gente for usar o filé de pescada, tá? Para eu ter 1 grama de ômega 3, que é o que a cápsula nos fornece, eu preciso de 2 quilos de filé de pescada. Mas a gente escuta, não vai conseguir comer. Aí a gente escuta que o salmão é riquíssimo em ômega 3. Aí a gente tem 2 questões. Primeiro, o ômega 3, a grande concentração dele se encontra nas vísceras e na cabeça do peixe. Que é o que a gente tira. Que é o que a gente joga fora. Embaixo da pele a gente tem um pouquinho. Sabe aquela gordurinha do peixe que a gente também tira meio cinza? Aquilo é o ômega 3, tá? E são porções que a gente descarta. Além disso, o ômega 3, o que ele é? Ele é uma gordura que é um isolante térmico do peixinho. Então, ele deixa o peixe não morrer de frio. Só que hoje, a gente não tem peixe com facilidade, peixe selvagem. A gente tem peixe de criação. Cativeiro, exatamente. Exatamente, o de cativeiro. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente consome muito salmão chileno. Ele é pescado no Chile? Não, ele é criado no Chile. E aí, veio uma informação que eu achei assim, o dia que eu descobri isso, eu falei, gente, onde vai a criatividade do ser humano? E isso não é de brasileiro, viu? Então, a NASA não precisa ver. O que se descobriu? Que a corzinha laranja do salmão, ela está diretamente relacionada com a quantidade de ômega 3 que ele tem, porque o crio, que é o que o peixinho come e que torna ele rico em ômega 3, é laranja. Então, quanto mais laranja o salmão, mais ômega 3 ele tem. O que começaram a fazer? Colocaram beta-caroteno, que é o laranja da cenoura, na ração do peixe. E aí ele ficou bem laranjinha. E aí você acha que ele tá laranjinha de ômega 3? Não, ele tá laranjinha de vitamina A. Então, a cápsula de ômega 3 eu sou super fã, eu acho que é uma baita solução. O que ela faz? Com o passar do tempo, os nossos neurônios, as nossas células cerebrais,
elas têm uma camadinha em volta delas, que a gente chama de membrana fosfolipídica. Isso vai se desgastando. E isso é formado por o quê? Ômega 3 e água. Então, a hora que eu consumo ômega 3, eu reponho essa membrana e aí eu facilito a transmissão de informação de um neurônio para o outro. A gente tem também as frutas vermelhas. E fruta vermelha, Nelson, o que te vem na cabeça quando eu falo fruta vermelha? A maçã, morango, sei lá. A gente pensa sempre a maçã ainda foi fácil. Ainda foi fácil. Normalmente a gente pensa nos difíceis, né? No mirtilo, na framboesa. Gente, Eu ia falar framboesa, me faltou o nome. Lembra? A melancia é uma fruta vermelha. Sim. O tomate é um fruto vermelho. A ameixa, que a gente tem tanto em janeiro, fevereiro, é uma fruta vermelha. Então, eu não preciso pagar uma fortuna numa caixinha do mirtilo que veio congelado de meses, porque a gente não tem aqui, porque o mirtilo é riquíssimo em ômega 3. Em ômega 3 não, em antocianina. A gente tem a jabuticaba, que é riquíssima em antocianina também. Se você for olhar, o mirtilo e a jabuticaba, eles são extremamente parecidos, com a diferença que a jabuticaba tem a semente que o mirtilo não tem. Mas é uma casca mais dura com uma polpa branca. Então, a gente pode fazer uso das frutas que a gente tem aqui no Brasil. Então, uma vez por dia, comer uma fruta vermelha. E o último alimento que é fantástico para o cérebro é o mel. O mel, ele tem na composição dele uma série de nutrientes que se descobriu recentemente trabalharem justamente nas sinapses, que é essa informação de um neurônio para o outro. E aí, ele se mostrou um neuroprotetor super importante, com a ressalva de mel é açúcar com água. Então, para quem é diabético, ele é contraindicado. Tem uma outra segunda ressalva. Tem uma doença chamada botulismo, que ela é causada pela secreção de uma bactéria, né? É o produto de uma bactéria, que nada mais é do que o botox, aquele que a gente põe para quê? Para paralisar o músculo e esticar a testa, esticar o olho. Então, o que essa toxina botulínica, essa secreção faz? Ela paralisa os músculos. Quando a gente aplica na pele, ela vai paralisar um pouquinho, ela tá superficial, tal. Quando a gente ingere, nós que somos adultos saudáveis, vai ser pouquinho, tá tudo bem, vida que segue. Para uma gestante, para crianças de até 5 anos e para idosos é perigoso. Então, o que a gente faz? A gente busca o mel pasteurizado, que é um mel que já destruiu o Clostridium, essa bactéria, e aí não vai ter produção de toxina naquele alimento. Então, é importante quando a gente pega o mel, no rótulo está escrito se ele é mel silvestre ou se ele é mel pasteurizado. É só buscar o mel pasteurizado. Poxa vida, dicas super importantes que eu jamais iria imaginar tudo isso aí. Bacana mesmo. Doutora, de que forma a inflamação está relacionada com a alimentação? De novo, tudo que a gente põe para dentro do nosso corpo vai ser metabolizado, absorvido, distribuído, seja o bom e seja o ruim. Toda vez que a gente coloca alguma coisa ruim para dentro do nosso corpo, ele vai criar uma resposta de rejeição. Essa resposta de rejeição, ela pode ser uma resposta imunológica, por exemplo, numa pessoa que tem alergia. Ela comeu, por exemplo, ela tem alergia de leite, ela tomou leite, ela vai vomitar, ela vai ter uma diarreia. Ou pode ser uma resposta inflamatória, tá? Que é a formação de algumas substâncias que fazem lesão nos tecidos. Então, hoje a gente ouve falar muito de lipedema, não sei se você já ouviu falar. Sim. Ele é o queridinho do momento, né? O lipedema, o que ele é? Ele é uma inflamação de tecido multifatorial. Então, ele é causado por alimentação, por sedentarismo, por falta de água, por uma má drenagem linfática, né? Um corpo que não elimina as toxinas adequadamente. Então, aí entra a importância da água de novo. Então, a alimentação, ela vem como um fator
que ele é externo e se torna interno, porque a gente consome, e que ele vai estimular um processo inflamatório, seja no tecido que for. Por exemplo, sabe o que é uma inflamação? Quando o diabético come muito açúcar, os vasos dele começam a açucarar. Eles começam a... Que nem quando a gente põe açúcar num copo de água, que fica aquele cristalzinho no fundo. E aí você tem um prejuízo de fluxo sanguíneo naquele vaso. E aonde aquele vaso está açucarado, o sangue não chega. Não chegando sangue, não chega oxigênio, não chega nutriente, aquele tecido inflama, ele pode necrosar, pode ser uma ferida que não fecha, pode ser um vasinho no olho que vai perdendo a função e aí você tem que fazer laser, senão leva cegueira. Pode ser um vasinho do rim, que começa a levar a uma insuficiência renal. Então, você vê como a inflamação ela é importante? Verdade. Tá? E aonde a alimentação, então, entra? Ela entra como um combustível ou um primeiro start para esse processo inflamatório, assim como alguns medicamentos, tá? Medicação, Nelson, os remédios, eles têm efeitos bons e eles têm efeitos ruins. Os efeitos ruins geralmente são inflamatórios. São sinais que o corpo dá, né? Ele detecta e sinaliza que a coisa não está boa ali. Então você tem Exatamente. que ir acertando algumas coisas. Doutora, qual a importância dos alimentos naturais e não processados na saúde mental e no combate à inflação? Bom, na saúde mental é aquilo que a gente conversou anteriormente. Eles vão fazer a renovação das células e a manutenção das células cerebrais, além de trazer nutrientes que são antioxidantes. O que é antioxidante? Antioxidante é tudo aquilo que melhora o desempenho do organismo, captando as substâncias inflamatórias e jogando elas fora. Então, o antioxidante, ele impede a oxidação do corpo. E hoje a gente sabe que, por exemplo, o envelhecimento ele é um processo de oxidação. Ele é um processo que pode ser bloqueado pelos antioxidantes. Então, a saúde mental, ela está muito clara a função dos alimentos naturais na proteção, fornecendo nutrientes, antioxidantes e água. Em relação à inflamação. Em relação à inflamação, o processo é muito parecido. A inflamação, ela vem de um estímulo, esse estímulo pode ser até físico. Você sabe que respirar provoca a produção de radicais livres, que são substâncias inflamatórias. Então, a inflamação é um processo super natural. Só que quando ela se torna em excesso, exacerbada, aí é que ela traz doença. Ou quando ela se torna exacerbada, ou quando eu não tenho antioxidante suficiente para neutralizar esses radicais livres. E quem são esses neutralizadores? Que é onde eu tenho que focar. São os alimentos naturais. E aí, Nelson, uma dica super importante é que os antioxidantes, eles são coloridos. Eles que dão cor ao alimento. E aí a gente está falando de alimentos naturalmente coloridos. Não adianta me vir com confeito e falar minha alimentação é colorida, porque essa piadinha eu recebo bastante. Então, quem são? Eu coloco no meu prato uma folha verde, eu tenho um alimento do grupo dos verdes. Uma folha verde escura, que o verde claro é diferente do verde escuro, eu tenho outro grupo de nutrientes. Eu coloco um amarelo, um alaranjado ou um vermelho, eu tenho outro alimento. Aí, as frutas do dia. Eu vou escolher de duas a três cores diferentes. Por isso que a variedade é importante. Ai, Carol, mas eu não gosto de maçã, que é vermelha. Mas você gosta de melancia? Você gosta de morango? Gosta de ameixa? A gente tenta variar. Então, ter uma variedade de cores é super importante. Em relação ao que eu devo evitar, aqui vão ter duas surpresas de dois alimentos que são naturais. Tá. O primeiro deles é a cafeína. A cafeína é um baita de um inflamatório, tá? E aí tem gente que chega aqui e fala assim, Pérola, quando eu não tomo café, eu fico com dor de cabeça. É normal, pode acontecer pela dependência da cafeína. Então, o que a gente faz? A gente diminui, não precisa cortar. A gente simplesmente diminui a cafeína. Toma um café descafeinado, não tá bom? Pode tomar o café descafeinado. O café descafeinado ele não é 100% sem cafeína.
tá? Ele tem um pouquinho, mas ele vai ter muito menos do que se você tomasse um café com cafeína. Eu vou confessar, Nelson, que eu não tomo muito café, porque eu tenho taquicardia, eu falo que eu dou vexame com café. Principalmente, sabe aquele café grande daquela loja que faz aqueles cafés bonitos? Eu tomo aquilo lá de manhã, eu não durmo. Então, assim, eu sou super sensível para café. Mas para quem gosta de café e está acostumado, não é todo mundo que aceita descafeinado. Fala que tem um sabor ruim, tá? Não sei se você tem o hábito de tomar café e se você percebe isso. Doutor, eu tomo um café quando eu levanto, uma xícara de café pequena e passo o dia. Não, a não ser quando tem alguma reunião em algum outro lugar, tomo um cafezinho, você acaba tomando, mas não assim, eu preciso tomar café. Não. Sim, é o social, né? É o social. É. Mas para quem gosta de café, o que eu aconselho para ir diminuindo a dose, ao invés de trocar pelo descafeinado, que às vezes eles reclamam, é faz metade do café com cafeína, metade sem. Então usa metade do descafeinado, você vai ter metade de cafeína ali. Talvez um pouquinho mais, porque o descafeinado não é 100% sem cafeína, mas muito menos do que você teria. E aí esse café você vai diminuindo a quantidade do café com cafeína nessa mistura para ir tirando a cafeína. E o segundo alimento, que aí todo mundo sabe que tem a parte ruim, né, que ele não é bom para a saúde, apesar de ter alguns benefícios, né, é o álcool. O álcool é um baita do inflamatório. Por quê? Porque o nosso fígado é o nosso órgão depurativo. O que é isso? É quem metaboliza e joga fora as toxinas de forma geral. E o que o álcool faz? Quando a gente está digerindo álcool, o fígado fica em função do álcool, porque como o álcool é tóxico, ele fala, não vou metabolizar mais nada para jogar esse negócio fora. E aí você acaba tendo uma perda dessa função depurativa, tá? Então aquela história de uma dosezinha de vinho toda noite é cardioprotetor. Tem a sua função cardioprotetora, mas quando a gente fala em uma dose, Nelson, a gente está falando em 120 ml. Não é uma taça. É uma tacinha daquelas de licor, daquela pequenininha. Uhum. Mais do que isso, eu estimulo os processos inflamatórios. Caramba, realmente é para se pensar ainda, mas quando se fala do álcool, todo mundo gosta de tomar via de regra mesmo, você gosta de tomar uma bebidinha, faz um happy hour, sempre tem um drinkzinho diferenciado, há que se tomar cuidado com isso. Doutora, como que a dieta pode impactar doenças como a depressão e a ansiedade? A gente tem os efeitos bons e ruins novamente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, que tem depressão, que ela é uma pessoa acelerada, de certo, ela vai estar medicada. Aí você pensa, Nelson, que você usa a medicação para baixar a ansiedade. Aí você vai lá e usa quem? A cafeína. O que a cafeína faz? A cafeína eleva essa ansiedade. Então, é muito importante entender a relação, especialmente da cafeína, antagônica ao efeito de antidepressivos e ansiolíticos. Então, se eu estou em uso de uma sertralina, uma fluoxetina, algum dos benzodiazepínicos, qualquer antidepressivo ou ansiolítico que seja, eu não posso abusar da cafeína. E quando eu estou falando em cafeína, eu estou falando em café, nos refrigerantes à base de cola, nos refrigerantes à base de guaraná. Então, eu vou no restaurante, eu não gosto de ficar tomando água. Pega essas águas saborizadas, pega um refrigerante à base de limão. Mas mesmo de vez em quando? Mesmo de vez em quando. Porque o remédio você não toma todo dia. Se você tomar um pouquinho de refrigerante à base de cola ou de um guaraná, junto com aquela medicação, naquele momento ele vai te fazer mal. Outra coisa, chás mate, verde e preto também são ricos em cafeína. E sabe aqueles chás de caixinha, que tem chá branco, chá vermelho? Sim. São todos derivados do chá verde. O chá verde, qual é a diferença entre verde, branco, vermelho e o chá preto? Todos eles vêm da mesma folha. O chá verde é a folha crua, que é mais concentrada em cafeína.
O preto é a folha torrada. O branco e o vermelho são fases de maturação diferente da folhinha, que ela é menorzinha e ela é mais concentrada, tem mais cafeína ainda. Então, primeira coisa, tem depressão, tem transtorno de ansiedade, qualquer transtorno compulsivo, qualquer um, que seja toque, TOD, qualquer um deles, tira a cafeína da alimentação. Segunda coisa, álcool nem pensar, até porque o álcool briga com a medicação mesmo. Terceira coisa, tirar o açúcar da alimentação. Por quê? Porque o açúcar, ele tem uma função de relaxar e estimular. É como droga. Tá? Então, ele no primeiro momento te dá um bem-estar, aí aquele bem-estar vai passando, o seu cérebro vai falando assim, eu preciso mais daquilo, e ele desenvolve uma compulsão, ou um mecanismo de compulsão, mesmo que seja imediato, por maiores quantidades de açúcar. Por isso que muita gente, quando toma essa medicação, os antidepressivos, acaba ganhando um pouquinho de peso, tá? Então, a alimentação, especialmente cafeína, álcool e açúcar, vão afetar muito negativamente os tratamentos de depressão e dos transtornos de ansiedade. Doutora, e como fazer com os açúcares das frutas? Olha, quando eu falo em açúcar, essa pergunta, Nelson, foi fantástica, porque ninguém pensa no açúcar da fruta, né? O açúcar da fruta, ele parece que ele evapora, né? Ele não evapora. Eu falo que o açúcar da laranja veio do mesmo lugar que veio o açúcar da cana, que veio o açúcar da uva, é tudo açúcar do mesmo jeito. É lógico que quando eu falo numa fruta, eu tenho uma macrocomposição, onde eu tenho o açúcar, onde eu tenho uma fibra, onde eu tenho água e onde eu tenho nutrientes, tá? Onde eu tenho as antocianinas, os flavonoides, enfim, os nutrientes específicos para cada uma, as vitaminas, né? Só que ela tem açúcar. O que eu preciso, basicamente, é tornar lenta a digestão desse açúcar para eu não fazer o pico que o açúcar branco faria de glicemia, que é isso que vai bagunçar todo o meio de campo. Então, todas as refeições onde eu incluir fruta, no meio da manhã eu vou comer uma banana. Eu vou colocar proteína, gordura ou fibra. Então, você vai comer essa banana com aveia, com granola, com iogurte, com leite em pó, com uma pasta de amendoim, tá? Vou comer uma fruta antes do treino. Vou fazer o mesmo processo. Pera lá, mas se eu como muito, me pesa. Então, ao invés de comer a fruta com o iogurte, que eu estou pondo um líquido, eu ponho a fruta com uma granola, que é tudo mais sólido e que o volume acaba sendo menor. Então, nunca consumir a fruta sozinha na refeição. A mesma coisa vale para doce. Só que doce, o cuidado que eu tomo, como ele tem muito mais açúcar do que uma fruta, via de regra, eu uso ele como sobremesa. Eu vou usar depois do almoço, preferencialmente, ou depois do jantar, eventualmente. E um cuidado essencial em relação a frutas suco de frutas não é bom para ninguém. Está tudo concentrado ali, né? 3, 4 frutas. Exatamente. Eu tenho uma concentração grande de frutas associado a uma exclusão da fibra, porque o que você faz com o bagaço da laranja? Creme e joga fora. Então, sobrou o quê? A água e o açúcar. Aí, quando eu falo isso, Nelson, muita gente fala assim, então quer dizer que eu não posso nem comer laranja? Eu falo, não, se você comer laranja, você vai comer uma, e você vai comer o bagaço. Se você tomar o suco, são 5 laranjas no copo de suco de laranja. Tá? Então, é essencial que se tome cuidado com suco de frutas. Suco de frutas não é bom para ninguém. Eu falo que se fosse bom, em vez de Deus fazer a laranjeira, em vez de ele fazer a macieira, ele fazia os saquinhos pendurados com canudo. Ele não fez. Então, é comer a fruta e tirar o suco. Como é que eles dizem? Precisamos... como é que é? Desembrulhar menos. Descascar mais e desembrulhar menos. É isso aí. Essa é a regra para tudo, especialmente para inflamação. Hoje, Nelson, a gente vive um período de que eu falo assim, tudo está muito mais fácil, né? Então, se a gente for ver,
Olha, você quer falar com uma pessoa, na época da minha avó tem 101 anos. Que Na beleza. época dela, se ela quisesse falar com uma amiga dela, ela tinha que ir até a casa E da lá. amiga dela. A pé ou de bonde, né? Hoje a gente pega o celular e fala, Sim. né? Hoje a gente pega o carro e vai. Isso deu um ritmo para a nossa vida muito acelerado. Então eu falo em relação à ciência, pesquisa, que é um negócio que eu trabalho muito. Há 10 anos não digo, mas há uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, que foi quando a gente começou a ter uma maior popularização da internet, se publicava 30 artigos científicos por mês, 40 artigos científicos. Hoje, você publica 3.000, 4.000 por dia, né? Então, olha, a gente está numa vida tão acelerada, nessa loucura de que tudo é rápido, tudo é fácil, que a alimentação acaba entrando no bolo. E aí, os meus filhos na escola, o que eu vou mandar para ele? Eu vou levar bolachinha pronta, eu vou mandar salgadinho, eu vou mandar um bolinho embrulhadinho, porque as pessoas perderam o hábito de fazer. E isso traz muito mais processo inflamatório do que se tinha antes. Triste. Triste. Tomar cuidado com isso. Doutora, quais são os nutrientes essenciais para a saúde mental e como nós podemos mantê-los através da alimentação? Os nutrientes essenciais, a gente tem o selênio, o ômega 3, as vitaminas do complexo B, as antocianinas e a água, tá? Então, se a gente for falar em selênio, uma porção de castanhas por dia, qualquer castanha, nós estamos falando em uma xicrinha de café ou um copinho de café de qualquer castanha. Posso usar castanha? Não é uma mãozada, como fazem. Depende do tamanho da mão, mas assim, você sabe, Nelson, que essa história do punhado é que a gente não consegue uma padronização. E para a gente estudar sem padrão é ruim. Mas, particularmente, eu acho super fisiológica a história do punhado, porque o punhado é o que cabe na sua mão. É proporcional Proporcional ao seu tamanho. Né? Mas não foge muito disso, tá? Não é muito diferente. É lógico, se você tiver uma mãozona, talvez seja mais. Mas um punhadinho ou uma xicrinha de café de qualquer castanha ou um mix de castanhas. Sem esquecer que no Brasil, a gente tem uma castanha que a gente esquece dela, chamada amendoim, tá? Quando a gente fala em castanha, às vezes eu tenho paciente que fala assim, doutora, mas castanha tá tão cara. Gente, amendoim não é caro. E amendoim é uma castanha, é rico em selênio, é rico em vitamina E, pode ser o amendoim, tá? Pode ser mix, eu posso pegar e comprar um pouquinho de cada castanha daquelas mais caras, misturar com amendoim, tudo meio quebradinho, e pegar uma porção daquilo, tá tudo certo, tá? Em relação ao selênio, é esse. Em relação às vitaminas do complexo B, folhas verdes escuras, pelo menos uma porção por dia, uma porção equivalente a um pirizinho de café, tá? Uma porção pequena. Em relação às antocianinas, são as frutas vermelhas, então eu ter pelo menos uma fruta no dia da cor vermelha, tá? Que pode ser a maçã, pode ser a melancia, pode ser a ameixa, que agora a gente ainda tem bastante, né? Pode ser a ameixa seca é válida. Pode ser para quem tem mais dificuldade, por exemplo, eu tenho paciente que fala assim, eu trabalho o dia inteiro, é difícil para eu levar mais de uma fruta fresca. Posso levar fruta fresca? Seca? Pode. Então, a fruta da manhã, que é a hora que saiu de casa, eu uso fruta fresca. E à tarde eu uso meia xícara de chá, é metade do volume da fruta fresca, porque ele pede metade do tamanho dele em água, de qualquer fruta seca. Aí a gente tem a cranberry, tá? Que é super interessante. A gente tem a uva passa, que entram na família das frutas vermelhas. Aquela uvinha Vitória, que hoje tá barato, em todo lugar tem, é fácil de achar e ela é uma das uvas baratinhas, entra como fruta vermelha. E sem semente. Docinha, sem semente, que, segundo a minha irmã, ela não compra mais porque meus sobrinhos comem que nem amendoim. Ela fala, eles enchem, pode, vão comendo que nem amendoim, aquela uva, acaba aquela bandejinha em 1 minuto. Ela é saborosa. Ela é gostosa. Então, a gente pode usar uma porção de frutas vermelhas e aí deixar o peixe pelo menos 2 vezes por semana, tá? Havendo alguma restrição, não gosto, não acho, aí a gente troca pela cápsula de ômega 3.
para quem é alérgico. Existe ômega 3 de alga, tá? E aí pode fazer uso de ômega 3 de alga, não precisa usar o ômega 3 de castanha, tá? Porque o ômega 3 de castanha, de linhaça, ele é muito mais caro, então, e às vezes é muito difícil de achar. E aí os pacientes reclamam, não, usa o ômega 3 de alga, inclusive vegetarianos, dá super certo. Legal. Doutor, o interessante de tudo isso é o que a gente faz, né? A gente, pelo menos eu faço isso, né? Até agora eu vou ficar mais esperto. A gente paga um absurdo num salmão e tira tudo que é nutriente dele. E acha que está fazendo a coisa certa, olha só. Ele mantém outros nutrientes, ele mantém especialmente proteína, ferro, mas o ômega 3... Você acaba jogando fora. Exato. Doutora, qual é o papel da microbiota intestinal na saúde mental e na inflamação? Olha, hoje o intestino, Nelson, ele é chamado do nosso segundo cérebro. Verdade. Eu arriscaria dizer que ele é o primeiro, não acho nem que ele é o segundo. Sério? Tamanha a importância e a comunicação dele com todos os nossos sistemas. Então, hoje a gente sabe que uma microbiota ruim ou um intestino ruim, ele está relacionado com piora de diabetes, com piora de pressão, com piora de concentração, com piora de quadros de dor, aquelas pessoas que têm fibromialgia, as dores crônicas. Se não faz reposição de flora, não melhora a dor. Então, é um sistema extremamente central no nosso funcionamento do corpo, só que também é um sistema extremamente sensível, tá? A gente sabe, por exemplo, que todos os ultraprocessados matam a nossa microbiota, tá? Então, estou num período de correria, estou usando mais prato pronto, ou estou usando mais pão, estou usando mais produto comprado. O que é ultraprocessado? É tudo aquilo que dura muito no supermercado. Então, a gente pensa assim, se eu abrir uma caixinha de leite, ela vai durar quanto? 3 dias. Por que na caixinha ele dura tão mais do que isso se a caixinha está fechada? Por causa de um processamento que existe na embalagem. E aquilo vai passar para o alimento, porque se não passasse para o alimento, ele não conferiria esse aumento de longevidade no alimento. E aí, a hora que eu abrir a caixinha e eu tomar, o que eu estou tomando? Eu estou tomando aquele monte de conservante. Um monte de conservante. Que a gente chama hoje de desreguladores endócrinos, porque eles têm a capacidade de desregular todas as suas funções endócrinas. Eles bagunçam tireoide, eles bagunçam pâncreas, eles bagunçam uma série de sistemas, inclusive a questão cerebral. E como que ele faz isso? Através dessa desregularização ou dessa destruição de microbiota. Então, é essencial que na minha alimentação eu tenha uma boa quantidade de fibra, porque a fibra, ela é o alimento da nossa microbiota. Se eu dou um bom alimento para essa microbiota, ela vai se multiplicar e vai dar tudo certo. Fiz uso de antibiótico, passei por um período de muito estresse, passei por um período de privação de sono, tem que repor flora, tá? E aí a gente tem os micro-organismos, né, da nossa microflora, isolados. Para cada situação, para cada condição, para cada objetivo que eu quero, eu faço uma combinação desses micro-organismos, eu faço um pool, que a gente chama de lactobacilos, e tomo isso na forma ou de cápsula ou de sachê. Então, eventualmente, especialmente quando fez alguma cirurgia ou teve alguma condição que usou antibiótico, precisa fazer a reposição da flora e manter essa flora saudável através dos probióticos. Probiótico, legal. Doutora, e a suplementação alimentar pode ser uma opção para melhorar a saúde mental e reduzir a... Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente sabe que, por exemplo, o primeiro suplemento que foi amplamente utilizado, que é usado até hoje, é o ácido fólico para gestante. Por quê? Porque a gente sabe
que o tubo neural do feto, ele precisa do ácido fólico para ser formado. Se não tem ácido fólico, não forma. E aí eu vou ficar na dependência daquela mulher estar comendo folha verde escura, sendo que pode ser que ela esteja vomitando, pode ser que ela esteja enjoada. Não, então eu faço a suplementação. Então a suplementação ela é super importante a partir do momento que ela me fornece tudo aquilo que eu preciso, que é essencial e que talvez com a alimentação eu não seja capaz de suprir. Hoje a gente tem algumas linhas de suplementos que são mais estudadas e mais seguras em relação ao uso e outras um pouco menos. Quando a gente fala nas mais seguras, uma das mais seguras do mundo é o ômega 3, que é usado há muitos anos no mundo inteiro. A gente tem a proteína do soro do leite, que é o whey protein, que ele é usado para ajudar no ganho de massa muscular, que ele também tem uma função cognitiva super importante. Então, ofereceram whey protein para uma população de idosos e viram que a capacidade cognitiva deles, eles recuperaram uma boa parte. Então, ele tem um efeito neurológico importante. E um terceiro suplemento que eu acho super interessante, que está sendo cada vez mais estudado e que os resultados estão sendo cada vez mais promissores, é a creatina, que ela depende de uma prescrição individual. Por quê? Porque existem algumas condições clínicas que contraindicam. Então, é diferente, por exemplo, o whey protein ele é indicado para quem? Ele é indicado para quem não pode comer muita proteína, para quem não pode comer leite. O ômega 3 ele é contraindicado para quem? Para quem é alérgico a peixe, aí usa uma fonte vegetal. A creatina tem uma série de contraindicações, mas avaliando os exames, a gente vê que tem condições de fazer a complementação, ela também tem tido uma relação com melhora cognitiva bem grande e melhora de disposição, tá? A creatina, ela era falada como bomba, né? Falando assim, ela é uma bomba, ela te ajuda a ganhar massa muscular. Hoje a gente sabe que ela não ajuda a ganhar massa muscular. A creatina, ela é um coadjuvante no ganho de massa muscular, uma vez que ela melhora o seu desempenho físico como um todo, você acaba tendo um melhor aproveitamento do treino, uma melhor capacidade muscular e, por consequência disso, ganha mais massa. Mas o ganho de massa muscular, ele não é assim, a creatina faz crescer. Ela não faz crescer. Ela te faz pegar mais peso, ela te faz conseguir fazer o exercício por mais tempo, talvez fazer uma série a mais, talvez fazer um número maior de repetições, e aí você ganha mais massa muscular. É um outro suplemento que eu acho super seguro e que está muito relacionado. Todos eles estão relacionados com função cerebral e com inflamação. Legal. Doutora, quais são as evidências científicas que sustentam a relação entre alimentação, saúde mental e inflamação? Olha, hoje, é aquilo que eu falei para você anteriormente, a gente tem um número de estudos científicos sendo publicados diariamente insano. A gente que faz pesquisa não dá conta de ler, tá? Então, você tem que filtrar para você chegar no que você quer. Eu, por exemplo, estou estudando o uso de um açúcar, que é um açúcar que a gente não digere, na melhora da glicemia, tá? Como complemento. Eu tenho que usar umas 10 palavras-chave para chegar no que eu quero, porque tem muito estudo a respeito de tudo. Então, tudo o que eu faço, isso é uma conduta minha. Eu tenho suporte científico. E a gente tem muito suporte científico para não fazer bobagem. Hoje, a gente tem a internet, que é uma bênção. Eu falo que se a gente não tivesse internet, a gente tinha morrido na pandemia, a gente tinha morrido de fome, porque ninguém ia conseguir trabalhar. Só que o lado ruim é que as informações ruins, as informações erradas, elas conseguem um alcance grande. E hoje a gente tem uma série de blogueiras, uma série de modelos, uma série de influencers, que a gente chama, né? Que trazem informações perigosas. Em relação ao uso de suplementação, uso de suplementos que não são indicados, foi feito um estudo há uns 4 anos atrás, com alguns suplementos que prometiam ser coadjuvantes no emagrecimento.
Então, ele te ajuda porque ele acelera o metabolismo, ele te ajuda porque ele te dá saciedade por causa de uma fibra e tal. E aí a Anvisa foi e fez uma análise bromatológica, que a gente chama, que é a análise química da composição do alimento. A maioria deles tinha anfetamina no meio. Ela tinha medicamento controlado no meio para trazer o resultado. Só que isso, você pega um paciente, um cardiopata, que não fez uma aferição de pressão, que não fez um ecocardiograma, ele morre. Já ele era. mata, né? Então, hoje a gente tem muita pesquisa para os profissionais que trabalham com ética, e aí os profissionais que têm formação, na sua grande maioria, trabalham com ética, para suportar tudo aquilo que a gente faz. Tem muito estudo, tem estudos pelo mundo inteiro. O ômega 3, por exemplo, a gente tem estudos de 30 anos no Japão, porque no Japão sempre se usou muito ômega 3. A gente tem estudos bem longos lá. E nenhum estudo mostrou que ele fazia mal. E para você ter ideia de como a ética é levada a sério em pesquisa, houve uma medicação para controle de glicemia, que é a medicação mais usada no mundo inteiro, que é a mais segura, que passou a ser usada por gestantes diabéticas. Aí, lá em 2018 ou 2019, acho que foi em 2019, veio um grupo americano e falou assim, olha, o uso dessa medicação aumenta o risco da criança desenvolver obesidade ao longo da vida, daquele neném cuja mãe tomou aquela medicação para controle glicêmico. A gente estava com protocolos, com os processos de uso dessa medicação em gestante no mundo inteiro aprovado. Aqui a Anvisa deu uma segurada, a gente estava com os protocolos prontos para a Anvisa liberar. O mundo inteiro parou de usar essa medicação em 2019 e voltou a conduzir pesquisas com essa medicação. Essas pesquisas estão sendo concluídas entre esse ano e o ano que vem e ninguém encontrou o que esses americanos encontraram. Ninguém achou. Então, o que se acha? Que é mais uma resposta ao estilo de vida deles do que um problema da medicação. Uhum. Mas veja, a ética, Nelson, ela é tão importante que se recolheu isso no mundo inteiro. Parou de se usar. Hoje, gestante só usa insulina. A gestante está diabética. A glicemia está subindo, vai usar insulina, né? Então, isso para alimento, para suplemento principalmente, também é verdade. Tem um monte de gente estudando suplementos. Tanto que tem suplementos que a gente escutava um tempo atrás, que hoje a gente nem escuta mais. Albumina. Nossa, quando eu entrei na faculdade, o que se usava de albumina? Hoje, você só vê usar albumina quem é intolerante a leite. Porque a albumina faz mal? Não, porque ela entrega um resultado muito inferior ao whey protein. E aí eu não preciso ficar lotando cara de ovo, come 15 ovos no dia, não precisa. Então, existe suporte científico para tudo o que a gente faz. Perfeito. Se não tem, para de fazer. Porque tem tanta gente estudando que se ninguém estudou o que você está fazendo, para que está errado, tá? Então, tem bastante embasamento científico, tem bastante estudo científico na nossa linguagem científica e tem bastante estudo acessível à população. Só que tem que procurar em sites confiáveis, em sites geralmente ligados à universidade, ligado a governo, aos governos americanos. Infelizmente, a grande maioria dos bons estudos estão em inglês, e aí não é toda a população que consegue ler. Verdade. Mas tem muita coisa, viu? Os artigos, né? Doutora, cá entre nós, como a senhora incorpora esses princípios em sua prática clínica? Olha, eu acho que o mais importante, a gente tem que ter em mente dois princípios. O princípio da variedade e o princípio do desembalar menos e descascar mais. Você entendeu isso e internalizou isso, está resolvido o problema. É lógico que quando o paciente vem aqui, a gente faz uma distribuição. Existem várias linhas de trabalho, viu, Nelson? Tem nutricionista que você vai e ela vai falar assim, eu vou fazer o seu cardápio. Eu não trabalho assim.
Nós vamos fazer o seu cardápio. Porque o cardápio é seu, não é meu. Já começa daí. De repente você vai fazer o cardápio e eu não vou seguir. Você não vai seguir, porque é coisa que você não gosta. Outro dia veio uma paciente para mim, ela falou assim para mim: Pérola, eu sou de origem nordestina. Eu preciso comer cuscuz. Você não vai me falar para comer pão integral. Por que eu vou falar para essa criatura comer pão integral se o cuscuz é a mesma coisa? A gente consegue fazer com que eles fiquem nutricionalmente parecidos no ponto de vista glicêmico, que era o que ela estava me procurando. Hoje, Nelson, o meu forte, assim, o que eu mais faço hoje, que eu acabo sendo uma referência aqui em Campinas, é diabetes gestacional. Então, eu atendo muita gestante diabética, muita. E aí, essa era uma gestante. Falei, não, nós vamos colocar o seu cuscuz, tá tudo certo. Ah, eu não gosto de comer arroz. Você vai me falar para comer arroz? Não, eu vou te dar uma opção de comer arroz, por quê? Porque a maioria dos lugares que você vai, que for um jantar, que for um almoço, que você vai num restaurante, vai ter arroz. E você tem que saber como se virar com arroz ou você tira o arroz. Agora, eu não vou colocar para você o que você não gosta. E isso eu entendo como um desafio um pouco maior, mas também que me facilita depois na questão da variedade. Porque eu trabalhando com o que você gosta, é muito mais fácil eu variar do que eu variar em coisas que você não gosta. Então, eu gosto de cozinhar, eu vou te dar um monte de receita. Eu não tenho tempo para cozinhar. Hoje mesmo, hoje eu atendi uma paciente que ela falou assim, olha, eu não tenho tempo para cozinhar. Eu odeio cozinhar. A refeição que eu não fizer fora de casa, eu vou levar numa empresa, aqui em Campinas existem algumas, onde você leva o cardápio que o profissional te deu e eles montam as marmitinhas. Ok, eu coloquei tudo numa linguagem que a moça do cardápio ia entender. A unidade de medida. Por quê? Porque ela precisa entender, porque é ela que vai operacionalizar o negócio e fazer fluir. Então, não é difícil, Nelson, não é difícil. Basta você ter respeito pelo paciente e entendimento daquilo que você precisa fazer e o paciente entendimento daquilo que ele precisa fazer. Porque também não adianta o cara chegar aqui para mim e falar assim, não adianta você cortar as minhas 3 latas de cerveja do dia que eu não vou cortar. Então, eu não posso te ajudar. Procura outro. Vamos por meia? Você fala 3, vamos por uma? Sim. Você vai reduzindo. Mas isso é a minha forma de... É um processo, né, doutora? É um processo. Mas tem gente que não entende como processo. E aí são linhas de trabalho. Eu tenho colegas, até que são próximas, que são amigas minhas, que falam, não, ou faz do meu jeito, ou procura outra pessoa. Eu não entendo assim. Porque eu entendo que a hora que eu tô conversando com você, eu tô entrando na tua casa, eu tô mexendo na tua geladeira, eu tô entendendo o funcionamento da tua família, e eu tenho que ter respeito por isso. E aí eu tenho que entender o que é viável e o que não é viável para você. Por quê? Porque alimentação não é dieta, é educação. Educação alimentar, exatamente. Educação. É uma paciente minha que me ligou esses dias da Bahia e ela falou para mim, Pérola, descobri que eu tô educada. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tô no all inclusive e eu tô comendo o que eu tenho que comer. Eu não tenho aquele desespero de comer tudo que tem aqui. Tem que aproveitar, senão não... Exatamente. Tá pago, deixa eu comer. Só que o que acontece? Eu respeitei todo momento, até a viagem, ela falou pra mim, eu vou pra lá. Eu falei, escuta, se você quiser comer um doce, põe de sobremesa. Mas come esse doce que você tá com vontade, você tá na Bahia. Ah, vai ter uma cocada. Come a cocada, tá tudo bem. Você volta pra cá, a gente entra no ritmo de novo. Então, entender o princípio da variedade, variar a cor, aquilo que eu falei. 2 a 3 cores diferentes de vegetal no prato, almoço e jantar. 2 frutas de cores diferentes no dia. Você está fazendo isso, você já cumpriu metade do trabalho. Aí, o que eu vou fazer nos lanchinhos intermediários? Vou descascar mais, desembalar menos. Perfeito. Vou precisar usar um lanche pronto. Eu tenho paciente que é, por exemplo, médico, técnico de enfermagem que dá plantão à noite, precisa usar uma barrinha de cereais, porque o cara sai de manhã e vai voltar só de manhã. A gente vai usar uma barrinha de cereais, mas eu não vou usar todos os lanches barrinha de cereais. Um a gente vai usar uma fruta, um a gente vai usar uma castanha, um a gente vai usar um iogurte e um a gente vai usar uma barrinha de cereais. Normalmente o último, que é aquele que ele está mais cansado. Tá? Então, fica viável
desde que tenha essa parceria. É uma parceria o tempo todo. Bacana. Bom, doutora Pérola, olha, gostaria de agradecer muito a participação da senhora aqui no Cá Entre Nós, viu? Esperamos já tê-la novamente aqui para falar mais para a gente sobre alimentação e nos ajudar a se educar, né? Claro. Isso, como a senhora disse, é uma questão de mudança de hábito e de educação alimentar. Sim, eu que te agradeço, viu, a oportunidade de estar num papo gostoso, trazendo informação importante, e fico à tua disposição. Muito obrigado. Então, eu gostaria que, se possível, a senhora deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, enquanto eu coloco aqui na tela os seus contatos, para quem quiser falar diretamente com a senhora. Claro. Então, as regrinhas básicas essenciais para uma vida saudável. Tomar mais água, vamos lembrar lá, 35 ml por quilo de peso. Podemos trabalhar com 30 e ir aumentando. Multiplica esse valor pelo teu peso, você chega no que você precisa de água todos os dias. Segundo, usar de 2 a 3 porções de vegetais no almoço, 2 a 3 no jantar, cores diferentes, e 2 frutas de cores diferentes no dia. Descascar mais, desembalar menos. Tudo que você puder usar de origem natural é mais importante do que aquilo que você compra e desembrulha. E não vamos fazer terrorismo com alimentação. Na festa do seu filho pode comer o brigadeiro, no seu aniversário pode comer um bolo, pode comer uma massa. Tudo é feito de equilíbrio. Nem tanto lá, nem tanto cá. E a alimentação, ela é social. A gente não pode esquecer disso. A partir do momento que você tira a sua alimentação, que você tira o seu prazer de se alimentar, eu tirei a tua vida social. E ninguém tem o direito de fazer isso. Perfeito. Certo? Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Olha, eu conversei hoje com a nutricionista, a doutora Pérola Del Bianco Ribaldo Toninho. Semana que vem nós teremos uma nova entrevista e, é claro, sempre escolhida por você que está nos seguindo nas redes sociais e que também nos envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa toda semana. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para você receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.